Por las frecuencias internacionales. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje, dia 13 de setembro de 2024. Bom, semana passada tivemos uns problemas de conexão, mas neste momento todos os servidores estão conectados, ok, amigos? Hoje teremos na nossa programação informações, teremos aquela viagem no tempo e vamos ter também aí parte dos programas da Rádio Havana Cuba em contato, muitas notícias, muitas informações de Exo na noite de hoje, ok? Então você está na nossa Rádio DX, na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Para todos, muito boa noite e vamos dar início à nossa programação. Hoje o programa Boletim DX tem na sua edição o número 174, ok? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Você está na nossa rádio DX. Bem-vindos à nossa rádio. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Por las frecuencias internacionales de Radio Havana Cuba, ya estamos en contacto. Cordiales 73 y que tengan un SINPO de 5 veces 5. Saludos amigos y bienvenidos a una emisión más de En Contacto. Es domingo, la oportunidad perfecta para dedicar 15 minutos a hablar de telecomunicaciones, radioafición y nuevas tecnologías. En programas anteriores comentamos acerca del electromagnetismo y su influencia en el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas, pero también ese mismo electromagnetismo que utilizamos para comunicarnos a distancia puede ser perjudicial si no se utiliza correctamente. Por ello, el tema de hoy versa sobre la interferencia electromagnética que puede ocurrir entre los satélites y que provoca la degradación de la señal que envían. No faltará la información acerca de las estaciones que están o estarán en el aire para que, como siempre les digo, no pierdan la oportunidad de hacer un buen DX y casi en los finales, los concursos para la semana que recién comienza. Y a tono con el tema, les comentaré además de nuevos satélites en órbita y sus frecuencias de operación. Una pausa promocional y en breve comenzamos. En Contacto, un programa de Radio Havana Cuba. Comienzo diciéndoles que uno de los desafíos principales en las comunicaciones satelitales es la interferencia electromagnética. Este fenómeno se produce cuando las señales de diferentes satélites se superponen, causando distorsiones y pérdida de calidad en la transmisión de datos. Ahora, para lograr mitigar este problema, se utilizan diversas técnicas como la modulación de frecuencia y el uso de antenas direccionales que permiten enfocar la señal hacia un punto específico en la Tierra. La interferencia electromagnética también puede ser causada por otros dispositivos electrónicos, como es el caso de los teléfonos móviles o radios. Para evitar estas interferencias, se han implementado regulaciones y normativas que establecen límites de potencia y frecuencias de operaciones para estos dispositivos. Además, se han desarrollado sistemas de detección y corrección de interferencias que permiten mantener la calidad de las comunicaciones satelitales. En cuanto a los tipos de interferencias y sus causas, les comentaré luego de darles a conocer las estaciones que están en el aire para que no pierdan la oportunidad de lograr un buen DX.
Juliet, Juliet 2, Charlie, Juliet Bravo estará activo como Víctor 63, Charlie Bravo desde la Isla Bueno, con referencia IOTA OC-011 en Micronesia, del 25 al 29 de octubre de 2024. Benja Delta Lima 2 Golf Alpha Charlie estará activo como Hotel 44 Mike Sierra desde Honiara, Isla Guadalcanal, con referencia IOTA OC-047 hasta el 18 de septiembre de 2024. Los equipos Charlie 5 Tango y Charlie 5 India estarán activos desde Gambia del 25 al 29 de noviembre de 2024. Por último, Holger Zulu Lima 3 India Oscar estará activo desde la estación Zulu Lima 7 DX de las Islas Chatham, con referencia IOTA OC-038 del 15 al 31 de octubre de 2024. Están escuchando En Contacto de Radio Habana, Cuba. Llegamos a usted una vez por semana, los días domingo y lunes, en los siguientes horarios: 9:35, 14:35 UTC, 21:35, 2:35 UTC, 2:35, 7:35 UTC. Pueden escribirnos con sus reportes de recepción vía correo electrónico info.rhc@enet.cu, rhc@enet.cu. Repito nuestras direcciones electrónicas: info.rhc@enet.cu, rhc@enet.cu. También pueden utilizar nuestra dirección postal. Programa En Contacto, Radio Habana, Cuba, apartado postal 6240, La Habana, Cuba. Continuamos con el tema. Ahora les comentaré acerca de los tipos de interferencias y sus causas. En cuanto a los tipos de interferencias, tenemos la cocanal, que ocurre cuando dos o más satélites utilizan la misma frecuencia. Esto puede provocar que las señales se solapen, dificultando la recepción clara. Existe además la interferencia adyacente, que se produce cuando las señales de satélites cercanos en frecuencia se interfieren entre sí, afectando la calidad de la señal. Está también la interferencia terrestre, que es cuando las señales provenientes de estaciones terrestres, como transmisores de radio o televisión, interfieren con las señales satelitales. Existen otras causas que inciden en que se generen interferencias a las comunicaciones por satélites. Entre ellas está la congestión del espectro, pues a medida que aumenta el número de satélites y servicios que utilizan frecuencias limitadas, la posibilidad de interferencia también aumenta. La desalineación de las antenas es otro elemento a tener en cuenta, debido a que si las antenas de los satélites no están correctamente alineadas, pueden recibir señales no deseadas de otros satélites. También las condiciones atmosféricas, como la lluvia, la nieve y otras condiciones meteorológicas, pueden afectar la propagación de las señales, causando interferencias. Vamos ahora a una buena noticia acerca de nuevos satélites puestos en órbita recientemente. El pasado 29 de agosto a las 09:20 UTC, desde la Estación Espacial Internacional, conocida como la ISS, por sus siglas en inglés, y desde el módulo experimental japonés Kibo, utilizando un manipulador, pusieron en órbita los satélites Cosmogir-Sat, Sagan-Sat o Sakura, Binar 2, Binar 3 y Binar 4. El satélite Cosmogir-Sat es un CubeSat formato
IU, creado por integrantes del Radio Club Femenino Cosmos, donde una de sus misiones es un APRS DigiPeer para uso de radioaficionados, en la frecuencia de 145.825 MHz. En cuanto al satélite Sakura, es un CubeSat de 1U creado en el Instituto de Tecnología de Chiba, tercero de una serie, predecesoras de Yomonji y Kashiwa. También este satélite cuenta con un APRS DigiPeer para uso de radioaficionados en los 145.825 MHz. Por su parte, los satélites Binar 2, Binar 3 y Binar 4 son CubeSats formato 1U, creados en el Centro de Ciencia y Tecnología Espaciales de la Universidad de Curtin, Australia. El 22 de agosto de 1922, la memoria de la isla en imágenes con sonidos. La historia patria es una parte de la historia de América y del universo mismo. Es el motivo vital de nuestra lucha. Son muchos y muchos los cubanos que han hecho historia. Traigo un manojo de anécdotas profundas que se me entraron por el tronco de la sangre hasta la raíz del llanto. Quienes gestamos la vida humana somos hoy también gestoras de la obra humana que ha construido con sangre y sacrificio el presente. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario que... Nuestra la tierra, nuestros el mar y el cielo, nuestras la magia y la quimera. Iguales míos, aquí los veo bailar alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Su pródiga madera ya resuena. Continuando con el tema de las interferencias de los satélites, les digo que son muchos los retos a enfrentar para minimizar estas interferencias. Con el aumento del número de satélites en órbita, especialmente con constelaciones de satélites como Starlink, la gestión del espectro y la mitigación de interferencias se vuelven cada vez más críticas. En cuanto a los avances en este campo, se están desarrollando nuevas tecnologías que permiten reducir aún más la interferencia electromagnética. Es el caso del uso de antenas adaptativas y la implementación de algoritmos de cancelación de interferencias. Con estas innovaciones, se está logrando mejorar la eficiencia y la confiabilidad de las comunicaciones satelitales, lo que es especialmente importante en aplicaciones críticas como las comunicaciones militares o las transmisiones en tiempo real. ¿Qué les parece? Una radio captura del mundo lo que es necesario se deba saber. Una radio transmite segundo a segundo noticias de hoy y de ayer. Pero radio que llega a los huesos del más solitario y lo anima a creer. Es la hora de darles a conocer los principales concursos para la semana que recién comienza. Tendremos el segundo sprint del domingo del grupo QRP de 4 estados. Esto será desde las 00 horas hasta las 0200 horas Zulu del 9 de septiembre de 2024. El sprint de fin de semana del SKCC será desde las 12:00 del día 14 hasta las 23:59 del día 15 de septiembre. Y el concurso de septiembre en VHF de la ARRL será desde las 18:00 del 14 de septiembre hasta las 03:00 horas del 16 de septiembre. Está en sintonía con Radio Habana Cuba y su programa En Contacto. Amigos e amigas, tivemos aí parte do programa da Rádio Havana Cuba, Em Contacto. Vamos seguir agora com as nossas informações de hoje, ok? A primeira notícia nos chega desde a Europa, com o Shortwave Radiogram,
que estará no ar de 12 a 18 de setembro, o programa de número 370. O aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro, no início desta semana, gerou memórias daquele evento, incluindo o papel da mídia de massa. Embora ainda consiga lembrar-se dos 23 anos atrás, foi decidido postar uma série de tweets na conta do Shortwave Radiogram. Era um locutor da Voz da América na época e desempenhava um pequeno papel na cobertura. Esses tweets estão consolidados no item de texto MFSK32 na transmissão desta semana. Um ouvinte alertou sobre uma anomalia no site swradiogram.net. A programação de transmissão do Shortwave Radiogram, que é exibida corretamente nos e-mails, é recortada nas bordas esquerdas e direita. Se você clicar nessa programação, ela é exibida completamente da esquerda para a direita. Essa terá que ser a solução até que descobramos uma maneira de inserir rapidamente as tabelas, tanto no e-mail quanto no site, ok? E ao ouvir nossa programação, envie os relatórios de recepção para radiogram@verizon.net em alfabeto fonético: Romeo Alfa Delta Índia Oscar, Golf Romeo Alfa Mike, @Victor Eco Romeo Índia Zulu, Oscar November.November Eco Tango, Radiogram @verizon.net, ok? E os horários e frequências para os amigos ouvir é o seguinte: às quintas-feiras, das 23h30 às 0h UTC, em 9.265 kHz. Na sexta, de 5h30 às 6h UTC, em 7.780 kHz. No sábado, das 2h30 às 3h UTC, em 9.265 kHz. Também no sábado, das 23 às 23h30 UTC, em 7.570 kHz. Amigos, só recapitulando, ok? A primeira edição do sábado é das 2h30 às 3 em 9.265. A segunda edição é das 23 às 23h30 em 7.570 kHz. Já no domingo, das 14h30 às 15 UTC em 9.955 kHz. Já na segunda-feira, de 8 às 8h30 UTC em 5.850 kHz. E por fim, já na terça-feira, das 13h30 às 14 UTC em 15.770 kHz. Outra informação também que nos chega desde a Europa é que a Rádio Caroline do Norte estará no ar nestes 2 dias, 14 e 15 de setembro. Nossa próxima transmissão de Rádio Caroline do Norte será entre os dias 14 e 15 de setembro, ao vivo do nosso navio do Rádio Ross Revenger. Você ouvirá ótimas músicas dos anos 60 ao início dos anos 90, além de ter a chance de ganhar alguns brindes em nossa loja virtual, cortesia de Roger e Kate da Century Print em Stallion, Norfolk. Veja aí a consulta. Ouça às 6h48 na hora da Inglaterra, Holanda, Bélgica e além às 13h68 no norte, noroeste, cortesia dos nossos amigos Manx Radio em todo o mundo, online aqui através do nosso Caroline Norte Player, em altos-falantes inteligentes e no aplicativo Rádio Caroline. Adoraríamos ouvir sua opinião durante a transmissão através do e-mail memorials
@radiocaroline.co.uk. Então é memorials@radiocaroline.co.uk. Em alfabeto fonético, vamos lá. Mike, Eco, Mike, Oscar, Romeo, Índia, Alfa, Lima, Sierra, @Romeo, Alfa, Delta, Índia, Oscar, Charlie, Alfa, Romeo, Oscar, Lima, Índia, November, Eco, .Charlie, Oscar, Uniforme, Kilo. Ok? Este é o endereço de e-mail. Faça aí valer a sua voz. Outra informação agora que nos chega desde o Brasil é que a programação de rádio da EBC chega para mais de 3,8 milhões de habitantes. A empresa brasileira de comunicação, EBC, recebeu autorização do Ministério das Comunicações para executar o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada FM em 5 novas localidades. A concessão pública foi publicada no Diário Oficial da última quinta-feira, dia 22, e garantiu acesso ao conteúdo da EBC para mais de 3,8 milhões de habitantes. A última quinta-feira, 22, amigos, se refere a 22 de agosto, ok? Há mais de 100 anos, o serviço de radiodifusão vem exercendo um papel fundamental de democratizar o acesso à informação no Brasil, a levar cultura e entretenimento para a população, destaca o ministro das Comunicações. Foram beneficiados com a programação da EBC os moradores das cidades de Guajará-Mirim, em Rondônia, Limeira, São Paulo, Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais e a União dos Palmares, em Alagoas. A EBC possui diversas plataformas de comunicação, incluindo a TV Brasil, a Rádio Nacional, a Agência Brasil e o portal EBC, entre outros veículos. Seu foco principal é oferecer programação diversificada e de qualidade, com ênfase em conteúdos educativos, culturais e informativos, atingindo um público amplo em todo o território nacional. Para o secretário de Comunicação Social Eletrônica do Ministério das Comunicações, é importante garantir o acesso e incentivar o setor. Queremos garantir que as emissoras possam continuar a prestação dos serviços no FM, o que amplia a diversidade de conteúdo, aumenta a competição e melhora o serviço para o cidadão. Aí informou o secretário de Comunicação Social. Ok? Bom, amigos, mas agora vamos fazer aquela rápida viagem no tempo e vamos aí voltar aos idos de uma das grandes emissoras que esteve no dial, a Rai Itália, ok? Vamos ouvir um pouco no intervalo de sinal e um breve áudio recordando aí a grande broadcast que foi a Rai Itália, ok? Vamos ouvir em sequência. Você está na nossa Rádio DX. Muito boa noite, amigos. A melhor programação, porque você merece. A melhor programação, porque você merece. Welcome to this series of shortwave past and present. And as we look at Rai Italy. Rai was the national broadcaster of Italy on shortwave, and they had a special place in my heart. One of the reasons why is that, first of all, where I lived when I was a teenager, there was a big Italian community, and actually my neighbors were all Italian except for a couple of, French Canadian neighbors and of course one Greek neighbor, but there was a lot of Italian neighbors, and it was very unique because they had always found it really cool that they had these really backyards full of plants and these gardens that were full of tomatoes, and were very generous also. So that was one part. Also, my best friend that I still am still one of my best friends today, that I actually went to school with,
He was born here, but his parents came from Italy and immigrated to Canada early in the 40s and 50s. So Italy was part of, my culture because of all that was around me and, my best friend and so on. So when shortwave arrived in my life, of course, Rai Italy was one of the stations I listened to. They would have 20-minute broadcasts, I remember, in French and English, and I would actually follow both of them. So here's a little brief clip of their interval signal from back in the 80s. RAI, Radio Televisione Italiana. Qui RAI International, che trasmette quotidianamente per l'Australia su kHz 11.920, pari a metri 25 e 16. This is RAI, the Italian radio and television network. This program is being broadcast in the English language to our listeners in Japan and the Far East. So Rai Italy, and what you see here is the only QSL I have from Rai, even though I've listened so many times. This is one of the stations that I wrote to at least a dozen times before I actually had a QSL. I have no idea why. I, just was always puzzled and never receiving anything. So, of course, was happy when this QSL arrived. And so this is pretty nice. Rai Italy was broadcasting from Rome. And what happened is that they were one of the first countries to begin international shortwave broadcasts. Guglielmo Marconi, the man who invented radio, oversaw the construction of the first shortwave transmitter just outside of Rome on July 1st, 1930. 4 years later, 2 more transmitters were completed and broadcasts began in English and Italian to North America. In 1935, broadcasting of programs in Italian, Portuguese, and Spanish began to South America. In 1939, after the completion of 6 new transmitters, programs in English were beamed to the Far East, Europe, and countries around the Mediterranean. It is from the shortwave radio center at Rome, Prato, Smeraldo that all Rai international broadcasts were actually coming from.
During the Second World War, political and strategic motives were added to the original aim of linking Italy and the vast community of Italian migrants around the world. And in 1962, law allocated management of international shortwave broadcasts, for which a special committee of the Cabinet Office is responsible, to state broadcaster RAI. As the years went by, the programs lost their character of official, sometimes even propaganda broadcasts, to become a news source that fully reflects the democratic nature of Italian Republic. In 1975, the setting up of a special management section for foreign broadcasting and journalism laid the foundations for significant development of the sector. Subsequently, the existing services for foreign broadcasting were expanded to include RAI International's new intercontinental television channels. Well, RAI Italy in the end, and I do remember, had some transmitter issues, and there was this little whining tone. Some of you might have heard it recently. WWCR was a victim of that for a while in the last year and a half. And the last few years, of course, the declining of the shortwave transmitters, and the fact that they had to actually think about, should we invest in actually adding more money for new transmitters, kind of gave a negative outlook for RAI Italy. RAI Italy ceased all of its broadcasts on shortwave on October the 1st, 2007, and discontinued all the foreign language services. On December 31st, 2011, RAI Internazionale Radio closed its operations. There was still some English news items were transmitted as part of Notturno Italiano, a program that was on medium wave until December 31st, 2011. Comenzamos con nuestra columna diexista. Vamos a revisar un poco el material que trajimos hoy, que trajiste en realidad. No, pero es para compartirlo contigo, porque este programa se hace muy animado gracias a que podemos desarrollarlo juntos, y es un material que, en definitiva, lo que tiene como objeto no es tanto tirar sobre la mesa frecuencias y horarios, sino fundamentalmente mejorar nuestra cultura general, la de todos, la de la audiencia, por supuesto, y la de nosotros también cuando vamos desarrollando estos temas. Y en las últimas semanas lo que hemos tratado de ir haciendo es visitar países y tratar de conocerlos radiofónicamente, pero tratar también de conocerlos desde el punto de vista de lo que son, porque quizás son simplemente un nombre para la mayoría de nosotros, y bueno, detrás de ese nombre hay mucho más. Y hoy quería invitarte a hacer un viaje hasta la ciudad de Thimphu. Ajá. Juan, que es la capital de Bután, que es nuestro destino radiofónico del día de hoy. Thimphu en Bután. Ahí exactamente, está. Un país difícil para escuchar en radio, que ha sabido tener ondas cortas, pero que lógicamente se fue alejando de esta técnica de transmisiones, pero que es un país con una importante emisora pública. Pero es un país muy curioso. Primero vamos a posicionarnos geográficamente, más allá que vamos a escuchar después algunos audios introductorios del tema. Tampoco nos vamos a extender mucho sobre este país, ni siquiera vamos a verlo desde un punto de vista, analizarlo académicamente. Lo vamos a ver muy por arriba y para conocerlo un poquito más. Queda entre la India y China, entre dos gigantes. Es un país que en realidad constituye una monarquía parlamentaria, no tiene una gran población, menos de 1 millón de habitantes, de hecho no llega a los 800.000. Como dato de color, te voy a decir que ha apuntado al turismo de alto nivel adquisitivo como uno de los baluartes sobre los cuales pretende desarrollarse económicamente. ¿Y de qué manera? Mostrándose muy cuidadoso del desarrollo sustentable del país y cuidando con muchísima minuciosidad todo lo que tiene que ver con la ecología o el medio ambiente, para ser más precisos. Ajá. Tal es así que, como uno de los
recaudos que debe cumplir cualquier turista que quiere visitar Bután es pagar una tasa diaria de $100 en concepto de gravamen por la afectación que su sola presencia puede provocar en el medio ambiente. Claro. Es interesante. También otro dato de color: ellos no tienen lo que nosotros conocemos mayormente en Occidente como producto bruto interno para medir, digamos, la riqueza del país. Han incorporado lo que se llama un índice de felicidad, en donde se amalgaman distintas pilares sobre los cuales se sostiene este índice de felicidad, que de alguna manera aúna el desarrollo económico, la preservación ecológica, la preservación cultural y el buen gobierno. Todo ello de alguna manera confluye en la calidad de vida que ellos lo interpretan o lo expresan como felicidad. Claro. Asimismo, uno de los proyectos al muy corto plazo es la creación de un Ministerio de la Felicidad, que lo tiene, si mal no recuerdo, Finlandia. Es algo que muy pocos países cuentan con este tipo de instituciones. Me imagino además que debe tener un turismo espiritual, ¿no? En la búsqueda del budismo, de ese tipo de disciplinas. Exactamente, la teología es uno de los vértices sobre los cuales se sustenta uno de los pilares fundamentales del país. Claro. El budismo es su religión central. Quiero aclararte también que su idioma principal es el Dzongkha, que es un idioma que se habla no solamente en Bután, sino en algunos pequeños enclaves dentro de China y en algunas porciones muy minúsculas de la India. Pero lo que vos decís es cierto. Si quisiésemos hacer un retiro espiritual, tal vez miremos... Y tuviéramos mucho dinero. Y tuviésemos mucho dinero, tan solo para pagar $100 diarios por una tasa, iríamos tal vez a Bután, o a Nepal o a la India. Son países muy caros. Argentina no tiene un vínculo estrecho con Bután. De hecho, su primer contacto se dio hace muy poquito tiempo, cuando un miembro del área de relaciones exteriores que está en la embajada argentina en la India se reunió con el embajador de Bután en la India. O sea, hay intenciones de buscar algún tipo de realización de negocios de carácter agroecológico. Realmente es una posibilidad interesante. Pero lo cierto es que Bután tiene un sistema público de medios muy sólido, con muy poca presencia gubernamental y con muy poca injerencia del gobierno, y con, digamos, un sistema muy alineado con lo que es la radio pública francesa o la radio pública belga. Es muy interesante el sistema. Pero para, digamos, meternos del todo en Bután, ¿qué te parece si escuchamos por algunos segundos las estrofas del himno nacional de Bután? Seguramente te va a llamar mucho la atención. A ver. Le vamos a pedir a nuestra operadora que lo pase. Amigos, ¿qué tal? Esto es La Vuelta al Día en 80 Mundos, que llega a ustedes vía Radio Filarmonía 102.7 Filarmonía, ¿verdad? Y ahí en estamos internet escuchando. a través de Mixcloud. Acá un pequeño error mío. Lo primero que vamos a escuchar es Radio Filarmonía de Perú, que transmitió en los 102.7 MHz, haciendo una presentación de lo que es Bután como país. ¿Por qué me parece muy interesante? Porque yo siempre te digo que los temas de radio se entrelazan o se entrecruzan. Radio Filarmonía fue, hasta hace muy pocas semanas atrás, una de las emisoras más importantes del Perú. Acá no llegamos, porque generalmente tenemos mucho para hablar de radio, y no llegamos a dar la noticia del cierre de las transmisiones de Radio Filarmonía, que era la emisora cultural por excelencia del Perú, y desgraciadamente desapareció y se convirtió en una emisora religiosa. Por lo menos se sostuvo la señal, ¿no? Se sostuvo la señal, pero claro, los contenidos son totalmente distintos. Y de alguna manera quería recordar... Amigos y amigas, acabamos de ouvir parte do programa aí. En este programa que... Atualidade DX, com o nosso amigo Arnaldo Sly em Juan, ok? Desde a RAI Argentina ao mundo. Mas agora, voltando para o Brasil, vamos para as primeiras... Aliás, dando sequência às notícias de hoje,
é a seguinte, amigos. O Desculpe Sem Fronteiras está realizando desde o último dia 1º de setembro e vai até o dia 31 de outubro a pesquisa Os Melhores das Ondas Curtas de 2024. Queremos saber qual a melhor emissora de onda curta de 2024, qual o melhor programa de atender cartas, qual o melhor programa de variedades, qual o melhor programa jornalístico, ou seja, de notícias, qual o melhor apresentador, qual a melhor apresentadora e qual o melhor programa de DX, ou DXismo. Então faça valer a sua voz e o seu voto e escolha e valorize as emissoras de rádio e a sua programação, além também dos profissionais. Então visite o site DX Clube Sem Fronteiras, no banner pesquisa DX Clube Sem Fronteiras 2024, clique lá, vai abrir o link e escolha a opção lá e fazer a sua participação nessa pesquisa, ok? Outra informação também, que logo mais às 0h UTC estaremos dando início ao concurso de escutas em onda tropical, ou seja, ao fim de semana de escutas em onda tropical, que estará acontecendo das 0h do dia 14 de setembro e vai até às 23h59 do dia 15 de setembro, abrangendo as faixas de frequência de 2.300 a 5.060 kHz. Ok? Todos os amigos que participarem receberão medalhas e boletins aí do clube. Os 3 primeiros colocados serão aí os privilegiados, ok? E aí segue aquela questão da pontuação. A escuta realizada até 6.000 km receberá 100 pontos. Escuta entre 6.000 e 11.000 km receberá 200 pontos. Escutas entre 11.000 e 16.000 km receberão 300 pontos. E escutas realizadas entre 16 e 20.000 km receberão 500 pontos. Ok? Todos os amigos que desejarem participar, basta realizar suas escutas e enviar por e-mail sua participação, redigindo aí as suas escutas, mandando tudo direitinho, com nome, endereço, para o e-mail concurso@gmail.com. Só repetindo, concurso@gmail.com, e com o título Escutas Fim de Semana OT 2024. Ok? Então o período para enviar é até às 23h59 no dia 29 de setembro. O resultado será conhecido no dia 20 de outubro, ok? Então fica aí a chamada para o concurso Fim de Semana de Escutas em Onda Tropical, que começará das 0h do dia 14 e vai até às 23h59 do dia 15 de setembro, ok? Teremos neste sábado e domingo para realizar as escutas. Bom, eu queria aqui trazer para os amigos que existem algumas emissoras de rádio que estão no ar e, de certo modo, algumas não. Certo? Então, estão esporadicamente. Vamos lá. Na faixa, aí na frequência, na verdade, 6.135 kHz, a Rádio Scala de São Paulo, com 100 watts. 6.150 kHz, a Rádio Saturno de Minas Gerais, com 250 watts. Em 6.400 kHz, a Rádio Onda Sul de São Paulo, com 80 watts. Em 7.350, a Rádio Scala de São Paulo, com 10 watts. Em 7.400 kHz, a Rádio Antares do Pará, com 80 watts. Em 7.550 kHz, a Rádio Ameixinha de São Paulo, com 100 watts. Em 7.585 kHz, a Rádio Continental da Bahia, com 250 watts. Em 7.625 kHz, é uma emissora desconhecida. Em 8.000 kHz, a Rádio Casa de São Paulo, com 250 watts. Em 9.290 kHz, a Rádio Araucária, do Paraná, com 80 watts. Em 9.990, a Rádio Free Gospel do Ceará, com 50 watts.
Em 9.970 kHz, a Free Radio de São Paulo, com 50 watts. Em 9.926 kHz, a Free Radio de Minas Gerais, com 13 watts. Em 11.480 kHz, a Rádio Cidade Ois, da Paraíba, com 12 watts. Em 12.000 kHz, a Rádio Frankenstein, da Paraíba, com 15 watts. Em 13.525 kHz, a Rádio Tupi, do Maranhão, com 13 watts. Em 15.285 kHz, a Rádio a Rádio Testes, do Rio Grande do Sul, com 40 watts. Em 15.625 kHz, a Rádio Mundial da Bahia, com 5 watts. E em 21.475 kHz, a Rádio Free Radio Brasil, de Mato Grosso, com 12 watts. Ok? Então, só registrando aí para os amigos. Agora vamos a mais outras informações interessantes. Eu queria registrar para os amigos é que no período áureo das ondas curtas, diversas emissoras nacionais estavam no ar, nas ondas do rádio, nas ondas curtas. Vamos trazer aqui do Acre a Rádio Progresso do Acre, em 2.460 kHz, transmitia direto de Rio Branco. A Rádio Transamazônica, que transmitia em 3.255 kHz. A Rádio Integração, que transmitia em 4.764 kHz. A Rádio Verde Floresta, que transmitia em 4.865 kHz. A Rádio Difusora Acreana, em 4.885 kHz, que ainda esporadicamente transmite, não cotidianamente. Da Amazônia, a Rádio Vale Rio Madeira, em 3.205 kHz. A Rádio Nacional, em 3.374 kHz. A Rádio Educadora Rural, em 3.385 kHz. A Rádio Difusora do Amazonas, em 4.805 kHz. A Rádio Cabocla, em 4.814 kHz. E também em 4.845 kHz. A Rádio Baré, em 4.895 kHz. A Rádio Alvorada, em 4.965 kHz. A Rádio Educação Rural, em 5.035 kHz. A Rádio Crítica, em 5.055 kHz. A Rádio Rio Mar, em 6.110 e em 9.695 kHz. Tudo com frequências, aliás, com potências baixas, 7.5 kW, 10 kW, 5 kW. Do Amapá tínhamos a emissora Rádio Difusora em 4.915 kHz, direto de Macapá. Na Bahia tínhamos a Rádio Educadora em 6.020 e 9.539 kHz. No Ceará tínhamos a Rádio Educadora do Cariri em 3.255 kHz, com 1 kW de potência, direto do Crato. Pelo Distrito Federal ainda temos na ativa a Rádio Nacional da Amazônia em 6.180 e 11.780 kHz. Pelo Espírito Santo tínhamos a Rádio Capixaba em 4.935 kHz. De Goiás tínhamos a Rádio Carajá em 4.884.9. Desde Anápolis tínhamos a Rádio Anhanguera em 4.914.9 kHz. Rádio Difusora em 4.935 kHz. A Rádio Brasil Central, que ainda hoje está no ar, em 4.905 e 11.815 kHz. A Rádio Anhanguera também em 6.080 kHz. Como também em 11.829 kHz. Do Maranhão, tínhamos a Rádio Difusora do Maranhão em 4.755 kHz. A Rádio Ribamar em 4.785 kHz. Também a Rádio Timbira em 4.976 kHz. Em Minas Gerais, tínhamos a Rádio Clube em 3.245 kHz, direto de Varginha. A Rádio Congonhas em 4.775 kHz. A Rádio Itatiaia em 4.805 kHz. A Rádio Difusora em 4.945 kHz, direto de Poços de Caldas.
A Rádio Inconfidência em 6.009 kHz. Hoje ela transmite em 6.010. A Rádio Guarani em 6.050 kHz. A Rádio Inconfidência também aí em 15.190 kHz. Transmite aí o sinal da grande emissora mineira, ok? No Mato Grosso tínhamos a Rádio Educadora Rural em 4.755 kHz, a Rádio Nova Difusora em 4.795 kHz, a Rádio IPB AM em 4.895 kHz. Pelo Mato Grosso tínhamos a Rádio Portal da Amazônia em 4.775 kHz, a Rádio Aruana em 4.855 kHz, a Rádio Brasil Tropical em 5.014.8 kHz, a Rádio Difusora em 5.055 kHz. No Pará tínhamos a Rádio Sentinela da Amazônia em 3.285 kHz, a Rádio Liberal em 3.325 kHz. Tínhamos também a Rádio Rural em 4.765 kHz, a Rádio Educadora em 4.825 kHz, a Rádio Clube do Pará em 4.885 kHz, que ainda temos, enquanto não migrar, não sabemos ainda como vai ficar essa frequência de onda tropical. A Rádio Marajoara em 4.955 kHz, a Rádio Transamazônica em 5.025 kHz, a Rádio Cultura do Pará em 5.045 kHz. Em Pernambuco tínhamos aí a Rádio do São Francisco em 4.945 kHz. No Piauí tínhamos a Rádio Pioneira em 5.014.6 kHz. No Paraná tínhamos a Rádio Alvorada em 3.335 kHz, a Rádio Difusora em 4.814.9 kHz, a Rádio Clube Paranaense em 6.040 kHz, a Rádio Universo em 6.060 kHz, a Rádio Novas de Paz em 6.079.9 kHz, também em 9.515, a Rádio Universo também em 9.565 kHz, a Rádio Bandeirantes em 6.090 kHz, a Rádio Canção Nova, cadê? Deixa eu ver aqui, acho que eu... amigos, calma, eu só misturei uma informação aqui. Mas voltando para o Paraná, a Rádio Clube Paranaense em 9.725, Rádio Universo também em 11.905, Rádio Clube Paranaense também em 11.935. Pelo Rio de Janeiro, a Rádio Relógio Federal em 4.905 kHz, a Rádio Cultura em 4.954.5 kHz, a Rádio Copacabana em 5.015 kHz, a Rádio Globo em 6.030 kHz, a Rádio Capital em 6.070 kHz, a Rádio Nacional em 9.705 kHz, também a Rádio Globo em 11.805 kHz, a Rádio MEC em 11.950 kHz, pelo Rio Grande do Norte, a Rádio Poti em 4.965 kHz. Direto de Rondônia tínhamos a Rádio Educadora em 3.375 kHz, a Rádio Amarela em 4.775 kHz. Tínhamos também a Rádio Caiari em 4.785 kHz. Também a Rádio Progresso em 4.945 kHz. Em Roraima, a Rádio Difusora de Roraima em 4.875 kHz. No Rio Grande do Sul, a Transamérica em 5.965 kHz. A Rádio Guaíba em 6.000 kHz. A Rádio Gaúcha em 6.020. A Rádio Nova Esperança em 9.550 kHz. Também a Rádio Guaíba em 11.785 e a Rádio Gaúcha em 11.914.9 kHz. Em Santa Catarina, a Rádio Guarujá em 5.980 kHz e a Rádio Marumbi, que ainda permanece em 9.665 kHz. Por São Paulo, a Rádio São Carlos em 2.419.9 kHz,
a Rádio Clube em 3.235 kHz, a Rádio Tupi em 3.324.9 kHz, a Rádio Cultura em 3.365 kHz, a Rádio Brasil em 4.785 kHz, a Rádio Canção Nova em 4.825 kHz, a Rádio Meteorologia em 4.845, a Rádio Difusora em 4.925, a Super Rádio Tupi em 4.975 kHz, a Rádio Aparecida em 5.035, a Rádio Difusora em 5.045, a Rádio Gazeta em 5.955 kHz, a Rádio Bandeirantes em 6.090 kHz, a Rádio Canção Nova também em 6.105 kHz, a Rádio Globo em 6.120 kHz, a Rádio Aparecida em 6.135 kHz, a Rádio Record em 6.150 kHz, a Rádio Cultura em 6.170 kHz, novamente a Rádio Record em 9.504.9 kHz, a Rádio CBN em 9.585 kHz, a Rádio Cultura em 9.615 kHz, a Rádio Aparecida em 9.630 kHz, a Rádio Bandeirantes em 9.645, inclusive eu cheguei a ouvir essa emissora aqui em Pernambuco, ok, amigos? Nessa frequência. A Rádio Canção Nova também em 9.674.9, também consegui ouvir aqui, com sinal muito baixinho, mas eu consegui. A Rádio Gazeta em 9.685 kHz, a Rádio Aparecida também em 11.855 kHz, Rádio Bandeirantes em 11.925, Rádio Record 11.965 kHz e a Rádio Cultura em 17.815 kHz, isso tudo por São Paulo. Tocantins, a Rádio Anhanguera em 4.905 kHz. Bom, amigos, essas foram algumas emissoras do período áureo que tivemos aqui no nosso país, ok? Então, vale aí muita saudade da Rádio Record, da Rádio Aparecida, Canção Nova, Bandeirantes, Rádio Gazeta, Rádio Cultura e tantas outras que conseguimos captar nos 4 cantos do planeta quando transmitiam e o dial estava lotado dessas inúmeras emissoras que traziam informação para todos nós amantes das ondas do rádio. Ok? Mas agora vamos a algumas escutas do nosso amigo José Ronaldo Xavier em frequência de onda média. Ele ouviu em 790 kHz no último domingo, dia 8 de setembro, das 3 às 3h15 do TC, a Rádio Mitre de Buenos Aires, com o símbolo de 35533. Ele ouviu em 870 kHz, também dia 8, das 3h55 às 4h10, a Rádio Nacional de Buenos Aires, com o símbolo de 45433. Pelo Brasil, ele ouviu em 800 kHz, também dia 8, das 2h44 às 3 UTC, Rádio MEC, do Rio de Janeiro, com o símbolo de 35533. Ele ouviu em 840 kHz, a Rádio Excelsior da Bahia, com o símbolo de 35533. Em 860 kHz, ele ouviu a Rádio Cidade de Maracanaú, no Ceará, com o símbolo de 45433. Ele ouviu em 880 kHz, no último domingo, dia 8, das 4h12 às 4h24, a Rádio Inconfidência de Minas Gerais, com o símbolo de 45533, ok? Então, excelentes escutas e muito boa a informação, ok? Bom, amigos, mandando um abraço aqui para os amigos que estão conosco, que estiveram conosco, o nosso amigo Luiz Tadeu lá por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ao nosso amigo Ivanildo Dantas lá por Itajaí, Santa Catarina, ao nosso amigo
Gernem Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba, ao Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, Pernambuco, ao nosso amigo Carlos Erdmann, lá por Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, ao Orton Marcos, lá pela cidade também de Formiga, Minas Gerais, ao Emanuel Duarte, lá pela cidade de New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos. Deixa eu ver também quem mais por aqui. Ao nosso amigo Rogério Krieger, lá por Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Neucir Medibidar, pela cidade de Santana do Livramento, também no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Carlos André, aqui por Caruaru, Pernambuco. Ao Oswaldo Beruto, lá pelos Estados Unidos, mais precisamente no Texas. Também o nosso amigo Francisco Reginaldo, por São Paulo. Muito boa noite. Ao nosso amigo Marcílio, lá pelo Rio de Janeiro. PY1, Mike Bravo Charlie, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao amigo Paulo, aqui por Caruaru, Pernambuco. Ao Carlos Severino, lá por Gravatá, Pernambuco. Ao nosso amigo Bartolomeu, lá por Hidrolândia, no Ceará. Deixa eu ver quem mais também por aqui. Ao Erblay Ramos, lá por Joinville, Santa Catarina, muito boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. Ao amigo cadê aqui? Uai, ele mandou a mensagem e apagou. Puxa. Mas vamos lá. Ao nosso amigo Érico Tavares, lá por Érico Tavares, aqui perto de Recife, Paudalho, Pernambuco. Muito bem, muito boa noite, amigo Érico. Deixa eu ver quem mais aqui. Ao Anderson Malfredini, lá por São Paulo. Ao Samuel, lá por Fortaleza, no Ceará. Ao Williams, lá por cadê aqui? Williams, lá pelo Piauí. Muito boa noite, maravilha. Bom, amigos, vamos chegando ao final da nossa programação na noite de hoje. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Destes Clubes Sem Fronteiras. Mais um programa Boletim DX, edição de número 174. Muito boa noite, até o nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus, que Deus ilumine cada um e respectivamente as suas famílias. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Destes Clubes Sem Fronteiras. Muito boa noite, amigos. Fui! Que você merece. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clubes Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Simplesmente diferente.